aconselhamento envolve o confronto, mas também envolve um convite ao arrependimento. Arrependimento, nós já sabemos, é mudança de atitude. Metanoia, mudança de mente. Então, o aconselhamento é você elevar a pessoa, o aconselhado, a pensar, refletir nas suas atitudes e ver que ele realmente precisa se arrepender. O arrependimento foi base na mensagem de João Batista. Ele começou a arrepender-vos e crede no Evangelho. Jesus também começou o seu ministério chamando as pessoas ao arrependimento. Então, o aconselhamento vai envolver também. Às vezes, há momentos que as pessoas precisam se arrepender. Como conselheiros, nós não podemos nos omitir de trazer essa informação para a pessoa. E o próximo passo também no aconselhamento vai envolver a reformulação de princípios de vida de acordo com os princípios bíblicos. Às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa que está fora do padrão bíblico. E eu digo para você, como conselheiros, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então eu tenho que ver, não vou fazer o aconselhamento com base nas minhas experiências, nem na minha axiologia, o que eu acho. É a Bíblia que vai me direcionar. Qual é o princípio bíblico que se aplica a essa situação? Então a Bíblia, ela trabalha com princípios. E eu preciso conhecer esses princípios bíblicos e apresentar de maneira simples e clara às pessoas, para que elas mesmas vejam, se vejam ali e pensem no que é que ela precisa mudar, o que é que ela precisa se arrepender, o que é que ela precisa abandonar, o que é que ela precisa consertar a sua vida com Deus. Então o aconselhamento visa isso. Nós vamos pensar também agora um pouquinho sobre a qualidade do conselheiro. Eu, quanto conselheiro, o que é que eu preciso ter? Então, o primeiro tópico é a capacidade de escutar. Se você é daquelas pessoas impacientes, que atropela as pessoas na hora de falar o tempo todo, então é hora de se policiar. O conselheiro, ele tem que desenvolver a capacidade de escutar. E nós temos 2 ouvidos, mas eu tinha um professor ainda que falava que era preciso terceiro ouvido. Você ouvir, não é? Um grito por trás do silêncio, a lágrima por trás do sorriso. Você precisa escutar. Você precisa também ser imparcial, ter imparcialidade para ouvir, para que você não venha fazer julgamentos precipitados. Você precisa ler nas entrelinhas, não é? Além do que a pessoa falou, o que ela deixou de dizer. E isso está envolto também com aqueles 3 tópicos que nós falamos, que é necessário para o aconselhamento. E você precisa também ouvir o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu trabalhei 18 anos com o Ministério de Aconselhamento. Eu ouvia pessoas por telefone, eu atendia as pessoas pessoalmente, tipo uma capelania, e isso, vários tipos de pessoas. E, meus amados, eu digo para vocês que tinha momentos que eram aconselhamento muito difíceis. Às vezes as pessoas trazem dores muito profundas, que eu naquele momento parava e dizia assim: Espírito Santo de Deus, o que é que eu vou dizer àquela pessoa? E na hora o Espírito de Deus me trazia um texto, me trazia uma palavra. Então é importante você ouvir o Espírito Santo de Deus para trazer resposta para aquela pessoa. E o outro tópico é ouvir e guardar. Escute e guarde. Se você não fizer nada no aconselhamento, dizer, eu não tenho dom, eu não tenho chamado para aconselhamento, mas alguém te procurou, você ouvir e você guardar, não comentar com ninguém, ter a ética de guardar aquilo ali e pelo menos orar a Deus por aquela pessoa, você já está ajudando um bocado ali a pessoa. Então o conselheiro também, ele tem que ter capacidade de demonstrar amor. Esse amor também tem uma palavra chamada empatia, que é você sentir a dor do outro. Então o conselheiro, ele tem que sentir a dor do próximo. Ele tem que ser humilde, não é? Eu não posso ser aquela pessoa autoritária, não é? Impositiva, de impor, não. Tem que ser humilde. Jesus Cristo disse que nós deveríamos ser mansos e humildes de coração. Tem que ter maturidade. Interessante que essa palavra maturidade no grego é teleio, que traz a ideia de completude. Então você tem que caminhar com Cristo de forma a ter maturidade. Amados, o ministério de aconselhamento requer muita maturidade e equilíbrio emocional. Porque você vai ouvir naquele momento, muitas vezes tem pessoas que vão chegar lá que vão confessar pecados, e aqui vai uma ressalva. Às vezes as pessoas querem te fazer apenas cúmplice
e você tem que ter o discernimento de Deus para não ser cúmplice de ninguém. Ele quer só compartilhar a culpa, ele não quer mudar, e você tem que ter esse entendimento, essa maturidade. Mas tem dores muito profundas, tem pecados, tem abusos, divórcio, vícios, são muitos assuntos complexos que trazem a nós um aconselhamento, e você tem que ser cuidado, você tem que ter maturidade, ter cuidado para não ser esponja, para não absorver também o problema do outro. Você vai ouvir, você vai ter empatia, mas você vai saber orar, colocar ali diante do Senhor e deixar ali, não levar para a sua casa, não levar para o celular aquilo que você ouviu. Então isso reflete-se em maturidade. O conselheiro também, ele tem que ter capacidade de dizer não. Sabia que isso é importante? Eu li um livro que me ajudou muito, Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Quando nós dizemos sim para todo mundo, nós estamos dizendo não para alguém. Às vezes é para o cônjuge, às vezes é para o filho, às vezes até para nós mesmos. Então eu não posso dizer sim para todo mundo. Então o conselheiro tem que ter essa capacidade de dizer não. Tem que também ter um olhar objetivo sobre a coisa, porque a pessoa, ou o aconselhado está chegando para você, ele está com toda a carga emocional ali, e você não pode absorver essa carga emocional dele. Você tem que ter um olhar objetivo na situação, para ponderar e saber instruir, dar diretriz, o caminho a seguir. E você tem que ter ética e confiabilidade. Amados, isso é um tópico que eu estou sempre falando, que é muito importante. Você ser ético, você ser confiável. Se não for assim, não vá para o Ministério de Aconselhamento. Eu li uma ilustração que dizia de 3 jovens que foram para o monte orar. E ali eles decidiram, cada um, apresentar a sua fraqueza diante de Deus, para orarem ali um pelo outro. É para a gente descontrair um pouco. E o primeiro disse que o problema dele era a sexualidade, né? Ele não conseguia ver uma saia balançando perto dele. Pesou 50 quilos, corria perigo junto dele. O outro contou que lutava com a sua luta era com a homoafetividade. E o terceiro disse assim, o meu problema é que eu não posso ouvir nada que me dá vontade de falar. Então assim, ali eles estavam fritos, né? Porque confiaram em um que não tinha capacidade de guardar. Então, conselheiro, nós temos que ser éticos, nós temos que ser confiáveis. Aprenda a ouvir, aprenda a guardar e a orar pelo problema daquelas pessoas que estão lhe procurando. É muito sério essa quebra, que podemos dizer, de decoro. Na psicologia, é punido o psicólogo se ele vazar a informação que foi dita de maneira confidencial ali, ou se ele se envolver com o paciente. Para encerrar, o processo de aconselhamento envolve investigação, o diagnóstico e método. Investigação, porque nós sabemos que tem aconselhamento que vai ser tipo uma clínica geral. A pessoa explode, no momento ela vem guardando, explode, conversa com você ali, você dá algumas diretrizes para ela, ora, e nunca mais aquela pessoa vai te procurar. Tchau e bênção, está tudo bem. Mas tem outros não, que o aconselhamento vai ser como um processo. Então, muitas vezes, você vai precisar realmente investigar. A pessoa começa te falando de uma situação, mas você vai olhando que o problema está mais no fundo, está nas raízes. Então, requer uma investigação. Realmente é real, tem também problemas de fantasia. Às vezes as pessoas fantasiam. Então, você tem que investigar, precisa do discernimento. Lembra que eu falei disso? Para discernir se realmente é verdade, é real a dor daquela pessoa que está falando. O diagnóstico, você saber dar um diagnóstico, um parecer mais ou menos o que é, qual a luta que aquela pessoa está enfrentando. Ele é débil na fé, ele está precisando, ele não é nascido de novo, ou ele tem algum distúrbio na mente, às vezes também acontece. Então você tem um diagnóstico, um parecer daquela pessoa. E você vê também que método de aconselhamento você vai usar. Você vai usar o notético, o confronto, mas tem outros métodos também, o diretivo, que você vai dar direção, como a fórmula do Bolzer, faça isso, 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 e às vezes é momento, por exemplo, um luto, quando a pessoa está muito confusa, muito perdida, não sabe como agir, para ela não tomar decisões erradas, às vezes precisamos ser diretivo. Tem o não diretivo, que é o que leva a pessoa a pensar para tomar as decisões. Tem um aconselhamento de grupo, também, né, que nem todo mundo faz, e tudo que é tratado ali no grupo tem que também ser o segredo, e tem o aconselhamento individual, onde você vai tratar com o indivíduo. Então, meus amados, para encerrar, eu li essa frase que me marcou profundamente, e eu quero compartilhar ela com vocês. As feridas precisam da cruz, os pecados precisam da cruz, as crenças irracionais precisam ser mudadas pela renovação da cruz. Eu gosto da música Ousada Amor e eu deixo ela para vocês. Então, o Senhor,
Ele nos ama de uma maneira profunda, como diz ali, de deixar os 99 vir para nos encontrar, de lançar luz nas trevas, de desfazer as mentiras, sofismos, enganos de Satanás na nossa mente. Então as feridas precisam da cruz, os pecados precisam da cruz e as crenças irracionais precisam ser mudadas pela renovação da cruz. Que Deus em Cristo nos abençoe e daqui a pouco nós voltamos com o último tópico da aula.